Olá, tudo bem com você? Espero que você esteja bem, esteja na santa paz do Senhor. Estou mais uma vez aqui no canal Feminina Gospel. Para quem não me conhece, eu sou a Rose Gomes, trazendo mais uma mensagem, algo que venha edificar a sua vida. E essa semana falando sobre a vida sentimental, tá? Já deixei alguns vídeos aí, se você não viu, procure vê-los, que possa te ajudar de alguma forma, tá? Deus sabe como trabalha, na verdade, e eu estou à disposição do Espírito Santo para fazer a vontade do Pai. E hoje eu quero falar com você sobre esse título que está aí. 3 motivos que podem destruir o seu casamento. Observamos aí que são vários motivos, tá? Cada família é uma, cada situação é uma situação. Dentro da experiência que eu tive, dentro do conhecimento que eu tenho adquirido pela misericórdia do Senhor, eu venho trazendo para vocês aí alguns conhecimentos, que essas coisas venham ajudar vocês, que vocês não venham passar pelo que eu passei, porque não é fácil, tá? Hoje nós vemos aí as pessoas romantizando, né? Os divórcios, a separação, principalmente nas redes sociais. Vemos casais tão bonitos aí da mídia, que tem uma família bonita, uma família bem ali estruturada, né? E de repente eles vêm ali falando que, com um acordo, resolveram que vão se separar, que estão tudo feliz, que maravilhoso. E aí você já vê ele já partindo para uma outra relação, ela também, é algo diabólico. Isso inspira pessoas a achar que é uma coisa fácil, uma coisa bonita, que é algo maravilhoso, e não é. Divórcio traz sérias consequências. Por isso que Deus odeia o divórcio, entende? Então está bem na Bíblia, bem claro, Deus odeia o divórcio. Por que ele odeia o divórcio? Porque ele sabe as consequências que traz para as pessoas, né? Para os seus filhos. E o intuito do nosso Deus é nos ver feliz. Ele é o Pai Supremo, né? A palavra não diz isso? Se nós somos maus, sabemos dar boas coisas aos nossos filhos, quanto mais o Pai Celestial. Não é verdade? Eu quero ver minha filha bem, meu filho bem. Eu faço o possível e o impossível dentro daquilo que eu posso para fazer o melhor por eles. Imagina o nosso Deus, não é verdade? Por isso que está na palavra, bem claro, Deus odeia o divórcio, porque o divórcio faz mal para nós. Só por isso que ele odeia o divórcio, entende? Se fosse algo bom, ele ia nos incentivar a ter essa situação, né? Mas ele fala para que nós tenhamos sabedoria, né? A palavra está escrito lá, o que Deus uniu, que o homem não destrua, né? Separação, divórcio, traz sérias consequências, não só para o casal, mas também para os filhos, né? Futuros adultos que crescerão ali com muitas inseguranças, com medos, com frustrações, e vão surgir ali novas famílias frustradas, desordenadas, né? Devido a uma situação que aconteceu lá no início. Então, às vezes, já vem uma separação aí, vó e o vô se separaram, o pai e a mãe se separaram, e aí você se separa, depois vem os seus filhos também na mesma situação. Vemos aí uma cadeia, né, de destruição na vida sentimental, algo que pode-se dizer sim que é uma maldição hereditária, quando muitos cristãos batem na tecla que não existe maldição, porque assim que Jesus morreu na cruz do Calvário foi levado sobre ele, né, as maldições, mas lá está escrito também que foi levado as enfermidades, não é verdade? E um dia eu me questionei sobre isso, né, quando as pessoas, eu falei, tem alguma coisa errada na minha família, tanto na vida sentimental como na vida financeira, eu vi uma destruição assim, clara, eu vi a mão de Satanás trabalhando, né? Então eu falei, tem alguma coisa errada. E comecei a buscar, comecei a procurar. Mesmo quando eu vi pessoas me dizendo que não existe, é Deus provando vocês, entende? E aí eu pensei, não é possível que Deus está nos provando desde quando eu nasci? Que prova é essa que não acaba? E comecei a falar com Deus, Deus, o que é que o Senhor quer nos provar? Senhor, por que o Senhor está fazendo isso na minha vida? Meus pais viviam dessa forma, eu também estou vivendo. O que está acontecendo? O que o Senhor quer nos provar? E comecei a pegar raiva de Deus. Por que Deus me castiga tanto? Por que Deus me prova tanto? Porque para mim nada dá certo. Destruição no casamento, destruição na vida financeira, destruição na vida profissional. Tudo que coloca a mão não vai para frente. Por que está acontecendo isso, Deus? Por que o Senhor está fazendo isso comigo? E aí foi quando Deus falou comigo. O Espírito Santo de Deus falou: olha, eu vim para que você tenha vida e vida com abundância. Essa frase é de Jesus, está na Bíblia. Quem veio para matar, roubar e destruir foi Satanás. Foi como se fosse uma chave que virou na minha mente. Opa, calma aí. Então, tudo isso que está acontecendo aqui é Satanás? Sim. E o que eu faço para sair disso? Tem que buscar. E aí eu comecei a buscar, entendeu? Então, na minha igreja que ensinava que a maldição não existia, que era só prova, prova, eu fui procurar, entender. E fui buscar, fui ler a palavra, fui conhecer, fui em igreja que falava sobre isso, li sobre essa situação
e fui liberta para a honra e glória do nome do Senhor. Mas infelizmente, quando eu abri os olhos, muitas coisas já tinham sido destruídas na minha vida, né? Então é isso, eu estou trazendo essas mensagens para que você não passe por isso. Não fique dormindo não, porque Satanás não dorme, tá? Quem dorme é nós que somos cristãos, né? Paulo fala que os filhos das trevas, eles têm mais sabedoria do que os filhos da luz. Os filhos das trevas, eles vão, eles correm, eles fazem, eles acontecem. Os filhos de Deus, os servos do Senhor, ficam orando. Às vezes está vendo uma situação destruída e está ali só orando, orando, chorando, se lamentando. E o que vai acontecer? Vai vir a destruição. Ah, mas porque Deus não ouviu a oração? Não, Deus ouve a oração, mas o que você tem que fazer, Deus não faz. Entende? O que você precisa fazer, Deus não faz. Tem várias passagens na Bíblia que você vai ver isso. Jesus vai lá ao encontro de Maria, né? De Marta e Maria, ao qual seu irmão Lázaro estava doente. Quando chega ali, já tinha 4 dias que Lázaro havia morrido. E na hora de Jesus fazer o milagre, ele disse: tirai a pedra. Ele poderia falar: Lázaro, sai para fora. E aquela pedra virar assim, ó, começar a rodar. Você acha que Jesus não tinha poder para isso? Se Deus tira a água da rocha, Deus não pode fazer uma rocha rodar? Se Deus abre o caminho no meio do mar, Jesus disse: tirai a pedra. Por quê? A pedra é vocês que tiram. Eu vou fazer um milagre que você não pode fazer. Vocês podem tirar a pedra? Sim, então eu não vou fazer isso. Quem faz é você, você que tira a pedra. Vocês podem ressuscitar o morto? Não, então eu que faço. Então é isso, gente. Nós precisamos entender. Por isso que às vezes eu orava e falava: Deus, por que você não me ouve? Eu tinha que tomar atitudes. Dentro do meu casamento, naquela situação que eu estava passando, eu tinha que orar, jejuar, expulsar. Eu não expulsava demônios dentro da minha casa nesse sentido. Até comecei a buscar depois na vida financeira, né? Orava: Deus, abre as portas, jejuar para Deus abrir as portas. Mas eu não tinha essa visão. Eu pensava assim, como eu sou cristã, desde quando eu nasci, né? Eu nasci, meus pais já eram cristãos. E eu vou na igreja todo dia, eu tenho a carteirinha de membro da igreja, então o diabo não vai destruir minha vida. Tem mais um fato marcante. Eu tenho certeza disso porque Deus me mostrou. Tinha uma pessoa que sempre nos olhava ali naquele momento ainda do início, que ainda estava tudo bem, né? Com um olhar de inveja. E um dia Deus me mostrou essa pessoa indo fazer um trabalho de macumbaria para mim. Mostrou em sonho e eu vi. E sabe o que eu fiz? Nada. Eu não orei para aquela macumba viesse ser quebrada. Por quê? Porque eu pensei assim, ó, ah, não vai pegar, eu sou crente. Entende? Satanás não vai fazer nada comigo porque eu vou na igreja todo dia. Gente, nós precisamos abrir nossa visão. A palavra de Deus é muito linda, sabe? Ela é muito verdadeira, está bem clara. Meu povo perece por falta de conhecimento. Por falta de conhecimento nós perecemos. Por falta de conhecimento nós sofremos. Então hoje eu vou começar aí já falando para vocês 3 motivos, né? São vários motivos, tá? Mas eu coloquei aqui 3 motivos hoje nesse vídeo. E 3 motivos que pode acontecer, sim, de haver uma destruição no casamento. O primeiro motivo eu já até citei no outro vídeo, é o cordão de 3 dobras, né? Que eu disse, a falta de Deus, né? Quando o casal não coloca Deus na sua vida como primeiro, Satanás pode entrar e destruir. Um casal que busca o Senhor, ora junto, né? Um casal que é temente a Deus, que procura fazer tudo para agradar a Deus, vai ter um casamento abençoado. Porque se esse homem teme a Deus, se esse homem é fiel a Deus, ele é fiel a ti. Não é verdade? Se você é uma mulher de Deus, que ama a Deus, que é fiel a Deus, é fiel a seu esposo. Se você faz tudo para agradar a Deus, você vai fazer tudo para agradar o seu cônjuge. E tudo que vai fazer, não coloca a mão na frente e vai de peito aberto, não. Tudo que vai fazer, ora primeiro, busca primeiro. Nós temos Davi, um exemplo na Bíblia, né? Tudo que ele fazia, ele buscava primeiro a graça de Deus, a direção de Deus. Incrível que chegou um determinado momento que Davi era rei, Davi já tinha ali aquele reinado nas suas mãos, já tinha vencido várias guerras, né? Ele tinha tudo, ele tinha riqueza, ele tinha o poder, ele tinha um exército poderoso e ainda assim ele não fazia nada se Deus não estivesse com ele. Tem determinado momento ali, que está na palavra, que ele chega aí, os inimigos roubaram tudo, levaram mulheres, filhos, levaram tudo que era deles
E o povo ficou revoltado com Davi, começa a falar, ah, é por causa, se você não tivesse feito isso ou aquilo, olha o que aconteceu. Davi também fica desesperado naquela situação. Sabe o que Davi faz? Começa a chorar, se preocupar com aquela situação e para e fala, calma aí, nós temos que fazer alguma coisa. Lembra? Não vou ficar só orando? Porque você ficar lá chorando, se lamentando, oh meu Deus, olha o que aconteceu, levaram tudo, levaram as mulheres, levaram as crianças, levaram tudo que era nosso. Ó oh, céus, ó oh, terra, e agora? Né? Quem poderá nos defender? Não é verdade? Se ele ficasse ali, ele ia ficar na destruição, e aquele povo ainda poderia até se revoltar contra ele, até matar ele, porque o povo estava revoltado com Davi. E Davi ora, Davi chora, Davi se lamenta, e sabe o que ele faz? Ele vai lá orar e falar com Deus. Deus, se eu for atrás dos meus inimigos, eu vou vencer essa guerra? Ele poderia pensar o quê? Nem já orei, já falei com Deus, juntar todo mundo, ele tinha um exército poderoso, a juntar todo mundo, vamos atrás. Mas Davi não era bobo. Davi, eu vou atrás sem Deus? De forma alguma. Eu só vou se Deus for comigo. E ele vai lá e pergunta, Deus, se eu for, eu vou vencer? Deus diz, vai, pode ir que eu serei contigo. E Davi vai, e Davi vence, né? Destrói lá aquele povo, pega suas mulheres, seus filhos, pega o despojo e volta vitorioso, tá? Então, gente, a Bíblia não está aqui à toa, não, gente. É isso que eu falo, nós ficamos naquela forma religiosa, vai lá na igreja e canta, 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 e faz algum trabalho e vem para casa, e a casa está destruída, o casamento está destruído, e não tem harmonia, não tem a graça de Deus, e vai lá, e volta, e faz. E, gente, e não coloca em prática aquilo que Deus nos deu. A situação está ali, ó, na tua cara, e a gente somos roubados por Satanás. Satanás não é bobo, ele sabe como ele age. Ele nos sonda, ele vê, ó, ela não sabe o direito que ela tem, ela não está orando, olha, ela está abrindo a boca falando isso, eu posso entrar. Olha, ele está mexendo com coisas que não deve, pornografia, né? É uma coisa assim que acontece muito, principalmente com os homens, né? Os homens gostam disso, mesmo os cristãos. É triste falar isso, mas mesmo os cristãos. Tá? O que acontece? É um portal. É como nós falássemos assim para Satanás. Mesmo que você vai na igreja, que você ora, fala em línguas e tudo mais, pula, gospe fogo, flutua, não importa. Deu brecha, ele entra. Então, quando você abre essas brechinhas, né, tá dentro de casa, fala palavrão, fica maldizendo, falando palavras de maldição, o marido vai lá ver coisas que não deve, brechas que vão sendo abertas. É como se nós disséssemos para Satanás, pode entrar. Nós nem precisa falar isso para ele, mas é como se nós falássemos. Pode entrar, tá? Se ele nem precisa ouvir essa frase sua, tá? Ele viu uma brecha, ele entra. Por que você acha que a palavra fala orai e vigiai? Você acha que isso aqui, gente, é em vão? Orai e vigiai. Se você só ora, lembro de mulheres do ciclo de oração que viviam em constante oração, orava, ia na oração de manhã, deixava a casa suja lá, marido largado, filho largado, e na obra, não, porque primeiro lugar. As coisas de Deus eram ensinadas dessa forma para nós. Gente, muitas mulheres sofreram, não é porque eram ruins, não. É porque não sabia, né? Infelizmente. Quantos casamentos foram destruídos por causa disso? Quantos? Do homem falar, ah, não, eu vou embora. A mulher só vive em oração, só vive em jejum, só vive na igreja. Minha casa é destruída, não tem um relacionamento comigo, porque não pode, vive em oração, vive em jejum. Aí Satanás, que não é bobo nem nada, opa, uma área carente aqui, deixa eu trazer a mulher de Satanás, aquelas mulheres que servem a Satanás, elas sabem como fazem, tá? E o que elas fazem, gente, dentro do que... Depois eu vou falar mais um pouco sobre isso. Ela usa aquilo que nós mulheres temos. Está em nós, tá? Para ser usado com o seu marido. Essa coisa da delicadeza, de ser carinhosa, a sedução, uma sedução santa, dentro de quatro paredes com o seu esposo. Então, eu vou depois falar mais sobre isso. E elas que são filhas das trevas, elas usam isso. A mulher que está em casa, a mulher, ela ora, ela jejua, ela é uma santa, né? Falta só flutuar. E com o marido, é aquela coisa, aquela tábua, aquela pedra, né? Aquela pedra. Então, Satanás não é bobo, sabe das carências que o marido tem, daquilo que ele necessita. Ele já observa, olha aqui, ela não cuida dessa área. Traz ali uma mulher usada por Satanás, é fácil, fácil destruir o casamento de um cristão. Por incrível que pareça. Era para ser difícil, né? Era para falar, não, com os cristãos é difícil. Satanás ia falar, não, não dá. São mulheres que oram, que jejuam, que buscam, mas que vigiam.
fecha todas as brechas, sabe ser mulher com o seu esposo, divide as coisas, né? Principalmente mulheres que servem ao Senhor e têm trabalho na mão, né? Às vezes é uma pastora, às vezes é uma dirigente de segunda geração, uma líder, está ali na obra, então ela fica com aquele medo por causa de crenças limitantes que nós também aprendemos em relação à vida sentimental, ao namoro, né? Como vocês estão entendendo o que eu estou falando? Então nós vamos com aquela carga, com aquele medo, que é pecado, então nós não conseguimos se soltar com nossos maridos, né? Ser mulher, dividir as coisas. Lá na igreja você é pastora, você é líder, você é regente, é dirigente do ciclo de oração. Na sua casa você é mãe, e você é esposa, você é mulher, entende? Então, todos os lados nós temos que saber cuidar para que não haja brecha para Satanás trabalhar. Então, uma dessas áreas aí é importante colocar Deus na frente, saber que Ele está contigo, não fazer nada sem a permissão dele e agir naquilo que diz respeito a você. Porque o que você tem que fazer, Deus não fará, tá bom? O segundo, orgulho. Orgulho. Eita, orgulho é uma área aí que Satanás usa muito para destruir casais. O orgulho é uma causa de destruição, tá? Então você precisa estar num casamento sabendo que há momentos que ele vai errar, há momentos que ela vai errar, a esposa pode errar, o marido pode errar, e se não tem orgulho, tem um coração aberto para perdoar, tem um coração aberto para conversar e entender, procurar melhorar, né? Olha, você tem feito isso, eu não gosto, então vou melhorar nisso. Tem orgulho, Satanás trabalha e destrói. É um segundo motivo, tá? O terceiro motivo, deixar terceiros entrar no seu relacionamento. Então, casou é você e seu marido. Tem alguma situação? Você e seu esposo, tá? E vice-versa. Precisam resolver alguma coisa? Você e seu esposo. Preciso de conselho? Buscar conselho de alguém que é capacitado, alguém idôneo, alguém que é temente a Deus, alguém que vai te dar uma palavra que vai edificar o seu lar, que vai te ajudar. Então, até amigas, né? Ah, porque nós mulheres temos essa mania, porque fulano, né, fez isso, fez aquilo. Aquela amiga não tem sabedoria, não tem a graça de Deus, não tem entendimento, te dá um conselho ruim e você acata. Assim mesmo com os homens, né? Tem uns amigos, começam a ver amigos, ah, fulano separou, tá pegando todas, olha que legal, tendo uma vida diferente. E o casamento não é fácil, né, gente? Não adianta romantizar. Tem a dificuldade de um casamento. Para você casar e ir até o fim, até que a morte separe, é uma situação bem complicada. Você precisa colocar Deus em primeiro lugar, você precisa deixar orgulho de lado, você precisa fazer aquilo que te convém, que é a tua parte. Você precisa renunciar, você precisa perdoar, para você conseguir chegar até o fim. E hoje as pessoas não querem isso, não é verdade? Primeira dificuldade que tem, vamos separar. Primeira situação que tem, vamos se separar. Motivos assim que não é para se levar a uma separação. Então, nós temos aí um parênteses, que é uma situação quando a mulher está passando por abuso, né, gente? Abuso doméstico, violências domésticas, seus filhos estão passando por uma situação dessa. Então, jamais, não fique numa situação dessa. Você precisa fugir disso, sair disso. Peça ajuda, né? Nem precisa ficar orando, ah, Senhor, liberta, transforma ele, não. Não fica lá esperando Deus libertar ele e ele poder tirar até mesmo a sua vida. Não é verdade? Quantos casos nós temos visto aí? Então, não aceite esse tipo de conselho, tá? Eu vou abrir esse parênteses aí. Eu estou falando de um relacionamento que pode ser restaurado. Há situações que tem no casamento que às vezes acontece um erro, uma dificuldade, um erra aqui, o outro erra ali, e através do amor, através de colocar Deus à frente, você consegue restaurar esse casamento. Ou entre os dois juntos em acordo, né? Lembra a palavra que eu disse no outro vídeo? Andarão dois juntos se não tiver de acordo? Se estão de acordo, Deus pode mudar a história sim. Deus pode transformar a sua vida sim. Então, quando há essa situação à parte, que é de abuso, violência, não, tá? Não fica orando, não ouça. Eu já vi pessoas que foi buscar ajuda, né, em líderes. O que eu faço? Meu marido está me batendo. Tá... Não, meu irmão, você tem que ficar lá. Você casou, tem que ficar lá. Você vai orar por ele, fica orando por ele. Se a mulher sábia, pelo amor de Deus, né, gente? Pelo amor de Deus. Você é uma mulher sábia. Vamos abrir a mente, a visão. Você não tem que ficar sofrendo, não tem que ficar apanhando, tá? Não foi isso que Deus escolheu para ti. Você foi chamada para ser abençoada, para ser amada, para ser respeitada, tá? Não permita que ninguém faça o contrário contigo. Não aceite isso. Se você está nessa situação, não precisa nem orar nesse sentido, Senhor, é para mim ficar aqui? Claro que não. Já tem a resposta. Não é para você ficar num lugar que você sofre, que te humilham.
que te desprezam, que te machucam, que te oprimem. Entende? Deus não quer você nesse lugar. Deus tem para você o melhor. Então não precisa nem orar pedindo essa resposta. A resposta já está dada. Sabe onde está a resposta? Lá em Gênesis, quando Deus diz assim para o homem: maridos, amai a sua mulher como Cristo amou a igreja. Já tem uma resposta, se é isso que você está procurando. Então esse homem está te amando? Está te respeitando? Não. Ele está te abusando, ele está te machucando, ele está te ferindo, ele está te oprimindo. Então não é da vontade de Deus que você esteja aí, porque Deus tem para ti o melhor. Se nós somos maus, sabemos dar boas coisas aos nossos filhos, quanto mais o Pai Celestial. Por exemplo, eu sou mãe e também já fui pai, né? Mãe e pai. E, por exemplo, minha filha agora se casou. Você acha que eu estou vendo a minha filha sofrendo lá? O rapaz está maltratando, está humilhando minha filha, está machucando minha filha. Eu vou falar para minha filha: não, filha, fica aí, né? Eu vou estar orando por você, fica aí. Imagina, eu sou a primeira a ir lá e tirar minha filha daquele lugar. De jeito nenhum, eu não criei minha filha para sofrer na mão de ninguém. Então, graças a Deus que o rapaz que Deus colocou na vida da minha filha é uma bênção, é um filho, sabe? Vejo os dois ali felizes e isso me traz felicidade. Então, o pai, uma mãe quer ver o filho feliz. O seu pai vai querer ver você sofrer, sendo humilhada, sendo machucada. Ô, gente, pelo amor de Deus, não permita que essas coisas entrem na sua vida, não. Não aceite esse tipo de coisa, tá bom? Então tá, fechando esse parênteses, voltando, então Deus pode transformar a sua vida. Então, quando essas situações que pode ser amenizada, né, uma situação do cotidiano, problemas financeiros, né, às vezes o marido às vezes é meio ignorante, né, não consegue te entender, ou você também não consegue entender ele, machismo, feminismo, tudo isso destrói um casamento. E são coisas que podem ser mudadas se você quiser. Se você buscar ajuda em Deus, se você orar, se você jejuar e se você fazer a sua parte, tomar a atitude que deve ser tomada, tá bom? Então é isso, eu vou deixar mais esse vídeo para você aí, que Deus possa mudar a sua história, que você tenha sabedoria e não permita chegar no fim do poço, não. Não permita chegar na destruição. Procure ajuda em quem possa te ajudar, né? Leia livros, ouça vídeos como esse aqui e edifique a sua casa, porque é isso que Deus tem para ti. Amém? Eu vou deixar uma breve oração. Senhor, meu Deus, eu quero apresentar nas tuas mãos essa mulher que está aí do outro lado, talvez passando por um processo difícil, Senhor, no seu casamento. Talvez Satanás já tenha até soprado na sua mente, né? Separe. Saia desse casamento, porque o que ele quer é destruir. Satanás veio para matar, roubar e destruir. Mas Jesus veio para nos dar vida e vida com abundância. Que a vida abundante chegue na vida da tua serva, do teu servo, Pai. Muda a história. Senhor, quebra todo orgulho, em nome de Jesus. Amoleça os corações, Pai. Transforma essas famílias, Senhor. Abençoa os seus filhos. Abençoa a sua casa. Abençoa o seu esposo, a sua esposa. Senhor, dá sabedoria, dá direção. Pai, destrói toda ação do maligno, toda obra maligna feita para destruir essa família, toda inveja, Senhor, todo espírito contrário contra essa família não prosperará em nome de Jesus. Deus, dá força à tua serva para que ela se levante, para que se posicione, para que ela comece a orar, repreender toda astuta cilada de Satanás contra a sua família. Porque nós, em Cristo Jesus, temos autoridade, o nome de Jesus tem poder, o sangue de Jesus tem poder para destruir todo o mal. Senhor, em nome de Jesus, eu profetizo vitória na vida da tua serva, casamento restaurado, vida sentimental, vida financeira, vida espiritual, a saúde, na mente, Pai. Toma cada um nas tuas mãos e que seja feita a tua vontade, para a honra e glória do teu nome. Amém. Amém. Glória a Deus. Que essa mensagem chegue ao teu coração, que você possa estar firme e forte, confiando que Deus ainda restaura, ainda Deus transforma. Amém? E até o próximo vídeo, se Deus quiser.